Bem, boa tarde a todas e todas. Obrigada, Jéssica, pela abertura. Queria começar agradecendo a presença dos participantes e das participantes aqui dessa nossa conversa, do CGI-BR pela realização aí do Fórum da Internet no Brasil, que chega à sua 10ª edição, e agradecer nominalmente a Coalizão Direitos na Rede, por meio do GT Acesso, que foi quem fez essa proposição, da gente estar aqui conversando sobre os desafios da conexão de comunidades vulnerabilizadas, né? Esse que é um tema fundamental para a cidadania no Brasil, sobretudo agora que a gente vive um momento de pandemia e de enfrentamento à Covid-19, né? Então, queria agradecer nominalmente a coalizão e a Marina Pita, que foi a pessoa que agitou e teve a primeira ideia de puxar essa conversa. Já de imediato, para a gente passar aos palestrantes, né, queria convidar o Eduardo Pararro, que é vice-presidente da Abranet, da Associação Brasileira de Internet. A gente vai ter um modelo aqui de 10 minutinhos, mais ou menos, de falas iniciais para cada um e cada uma, e depois a gente vai reunir aí as perguntas que surgirem no chat e abrir para que a gente possa ter um debate sobre esse tema. Então, eu queria passar para o Eduardo, já perguntando aí a pergunta que não quer calar, né? Quais são os principais desafios para suprir a demanda de conexão à internet nas áreas rurais, nas áreas periféricas das grandes cidades e nas comunidades vulnerabilizadas aí Brasil afora? Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o convite para participar desse workshop com vocês hoje aqui no Fórum da Internet. É um prazer sempre poder estar contribuindo nesses debates. A gente, esse ano, com o fórum, um modelo diferente, totalmente online, né, em virtude da pandemia, mas, de qualquer forma, eu acho que é uma experiência bastante interessante para que todos nós possamos estar participando aí remotamente e até tendo, a gente sabe que o contato entre as pessoas, na participação, quando os fóruns eram presenciais, né, a gente tinha aquele contato pessoal que era muito mais bacana, aquela troca de ideias, mas estamos aí nesse novo normal que a gente está enfrentando, né? E aí vem o ponto, basicamente, aí levantado por vocês com relação à conexão à internet, né, e como isso se dá Brasil afora e como isso tem se dado, né? E especialmente aí a gente vê um trabalho muito grande dos pequenos e médios prestadores de serviços de telecomunicação e provedores de internet em levar essas conexões em regiões mais difíceis, vamos colocar dessa forma, ou mais distantes, né? E às vezes nem tão distantes, né? Na verdade, às vezes, rapidamente a gente vê sombras de atendimento que podem ser ocupadas aí por esses pequenos prestadores. Isso tem evoluído desde o ano 2000, né? Inicialmente, esses pequenos prestadores começaram aí utilizando as frequências de rádio livre para levar a última milha, né, de conexão. A gente vê ainda hoje no Brasil um volume grande de conexões via rádio, por causa das distâncias, às vezes, né, que tem que se levar o sinal, mas a gente vê já fortemente um movimento grande de cabeamento de fibra ótica em várias regiões pelo país, né? E aí você acaba vendo algumas ilhas, né, de atendimento desses pequenos e médios, levando aí a regiões, às vezes, onde nem tem infraestrutura direito ainda de telecomunicações, telefonia celular e coisas assim, e eles investindo pesado, né? Então, a gente percebe aí, pelas nossas últimas informações do site da Anatel, são mais de 20 mil licenças de SCM emitidas já, né? A gente acredita que existe aí mais de 10 mil empresas em operação hoje já, né? Com pequenas, eu diria até que seriam praticamente microprovedores, né? São provedores que acabam atendendo menos de 1000 clientes, né, hoje. Então, assim, é um desafio grande porque o país é grande, são dimensões continentais para ser atendidas, e aí a gente vê toda essa questão acontecendo, né?
Evidente que com a pandemia, a gente viu um crescimento muito grande de conectividade, das conexões de internet, né? As pessoas deixaram de ir ao trabalho para se conectar à internet, têm se conectado a partir das suas casas, como nós estamos fazendo aqui hoje, né, durante o fórum, alguns no seu escritório e outros em casa, e essas demandas subiram astronomicamente, né? Vamos dizer assim, o número é bastante expressivo. Eu diria para vocês que praticamente dobrou o volume de dados trafegados na internet no Brasil, né? Dados até do próprio CGI, através do IXBR, né? Demonstram, por exemplo, que anteriormente, antes da pandemia, a gente acabava vendo uma utilização da internet mais forte a partir das 18, 19 horas das casas da pessoa, tinha um pico, né? Hoje a gente vê que esse pico começa às 10 da manhã, né? Então, todo mundo utilizando a partir de casa. E houve um trabalho muito grande aí com o envolvimento do Ministério, inclusive, que era o MCTIC, né? Com os pequenos prestadores, algumas forças-tarefas aí evidenciadas junto com a RNP para atendimento a unidades básicas de saúde e um investimento grande dos próprios provedores e pequenos prestadores na ampliação das suas capacidades para atender essa demanda. Por incrível que pareça, a gente teve acesso a algumas informações de associados da Abranet, onde a gente viu um crescimento, apesar de toda essa questão da pandemia, mas um crescimento e um incremento de vendas durante esse período. Quer dizer, muita gente solicitando para ter a sua conexão em casa, para poder estar trabalhando a partir da sua casa, né? A gente sabe que o tema do nosso workshop aqui é justamente as comunidades mais vulneráveis e as dificuldades maiores, e a gente vê também esses pequenos prestadores trabalhando hoje em regiões bastante remotas, com bastante dificuldade, seja utilizando a tecnologia de rádio, né, usando as frequências livres, seja, às vezes, até com fibra ótica. Você vê hoje provedores instalando fibra ótica em cidades com menos de 5 mil habitantes, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é esse mercado e de como esse mercado está crescendo. Um outro ponto aí que a gente vem discutindo há um bom tempo, né, nessa expansão, inclusive junto com a Anatel, participando das consultas públicas, até com o próprio Ministério, é a utilização de frequências específicas, né, para que a gente possa ter mais amplitude no atendimento, principalmente na região rural, né. Uma discussão grande que vem de longa data é a utilização do famoso 450 MHz, né, que é uma frequência aí que a Anatel tem feito um movimento no sentido de tentar recuperar essa frequência que foi concedida num dos leilões, para que as grandes operadoras fizessem esse trabalho. A gente vê aí um movimento também grande com relação, uma discussão grande com relação à entrada do 5G no Brasil, né? E no nosso caso, especificamente, a gente fez uma contribuição para a Anatel no sentido de que as pequenas prestadoras tivessem acesso a todas as frequências, que elas pudessem participar efetivamente no acesso a todas e não ter uma faixa específica, né? Uma outra contribuição que a gente fez também nesse sentido foi de que ficasse limitado para o SMP, né, que é o Serviço Móvel Pessoal, as frequências abaixo de 5 GHz, né, porque senão a gente cai num modelo de leilão, e o que a gente entende na contribuição que nós fizemos para a Anatel é que o 5G ele vai ter uma nova maneira de poder explorar esse serviço, né, que seriam através de projetos, que aí eu acho que cai muito bem com o tema do workshop. Você imagina que numa região, longínqua do país, a gente possa estar usando uma frequência de 750 MHz, de 700 MHz, por exemplo, para atender LTE, uma região rural, né? O agronegócio hoje no país é um negócio que precisa de muita conectividade, cada vez mais, ainda com o advento aí dos sensores de IoT e tudo mais. Então, na nossa contribuição, a gente colocou dessa maneira, né? Por último aqui, que eu me recordo, assim, para não estourar o nosso tempo, né? Uma coisa importante que foi recentemente que a gente fez essa contribuição
para a própria Anatel, né? Esse movimento de consolidação de empresas que está ocorrendo no mercado, né? Onde a gente está vendo aí a venda da Oi Móvel para as outras 3 empresas que são as SMPs do país. No caso, a gente fez uma contribuição dizendo que a venda, evidentemente, dos ativos faria todo sentido para essas grandes operadoras, né? Já que a proposta que foi apresentada por uma 4ª empresa não foi aceita, né? E houve um lance maior, mas que, de fato, as frequências não fossem entregues nesta transação, que essas frequências fossem resgatadas pelo Estado e que essas frequências pudessem ser utilizadas justamente pelas pequenas prestadoras em outros modelos de negócio, principalmente modelos de negócio de nicho, né? Porque senão a gente vai ver um incremento maior das detentoras já de grande parte da frequência hoje para serviço móvel pessoal no país, e a gente não abriria espaço para possíveis novos projetos nessa área, projetos desafiadores, né, no caso aí principalmente na questão rural, que a gente tem falado bastante, e acho que isso seria muito importante que o Brasil adotasse. Existe uma sinergia bastante grande no sentido de que possa efetivamente ter uma sinergia na compra dos ativos por essas outras 3 empresas, mas no caso das frequências, isso seria importante que retornasse ao Estado, que o Estado pudesse utilizá-las para projetos especiais na questão mais regionalizada do serviço móvel pessoal. Acho que eu fiquei dentro do tempo, né, Yara? Obrigada, Eduardo. Acho que lançou algumas coisas aí para a gente pensar durante o debate. A gente retorna para aprofundar alguns dos pontos centrais. Queria passar para a Daiane com o dado de que a gente tem cerca de 70 milhões de brasileiros, né, e brasileiras que têm acesso precário à internet ou nem dispõem de conexão, né, num dado mais atual. E esses brasileiros e essas brasileiras, eles têm cor, eles têm raça, etnia, eles têm classe social, eles têm gênero, eles estão localizados em determinadas regiões do país ou em determinadas regiões dos municípios, sede ou afastadas dos grandes centros, enfim. Então, queria ouvir um pouco da Daiane dos Santos, que é da Casa dos Meninos e do Instituto Bem-Estar Brasil, como é que ela enxerga que essas desigualdades marcadas por gênero, por raça, por classe, elas são aprofundadas quando se nega o direito ao acesso à internet, e como é que as comunidades, os grupos e organizações da sociedade civil vêm tentando resistir e procurar outros caminhos aí para driblar essa falta de conexão. Boa tarde, gente. Bom estar aqui. Como a Yara já disse, meu nome é Daiane, eu trabalho com redes comunitárias desde 2010 e vou falar um pouco sobre os desafios, né, dessas tentativas, né, de construção de um espaço onde a gente consiga se conectar. Eu acho que uma das coisas que inicia para a gente entender os motivos que nos levaram a construir uma rede de conexão comunitária foi que no ano de 2011, 2012, a gente, enquanto organização, né, Casa dos Meninos, nessa época, gostaria muito de que os alunos de uma escola, né, de um MF, pudessem acessar os conteúdos online que eles tinham na escola, livros, enfim. Isso em 2000, hoje eu acho que isso é mais comum, né, a gente ter apostila, enfim, documentos em PDF, mas em 2011, 2010 isso não era tão comum. E a ideia era construir isso. Naquele momento, a Casa dos Meninos estava construindo a distribuição de internet para a comunidade, então a gente estava instalando antenas na comunidade para a distribuição de internet. Nosso objetivo sempre foi a construção de uma rede local, né, que não necessariamente estivesse vinculada à internet, mas de início foi isso. E naquela época a gente digitalizou, né, em parceria com a escola, os livros
didáticos da escola, né? E quando a gente recebeu os livros, né, o CD com os livros, né, o arquivo com os livros, a empresa disse que a gente não podia publicar ela na internet por conta de direitos autorais. Aí, a partir disso, né, a gente começou a pensar como que a gente poderia continuar com o projeto. Foi quando a gente começou a dialogar sobre a construção de uma rede comunitária de intranet, que seria local. Então, a rede ela só funcionaria em uma área menor, uma área de 1 quilômetro, mais densa, né? A gente tem uma área de 1 quilômetro quadrado, cerca de 20 mil moradores, né? Pelo último censo de 2010. E a partir disso, os moradores se conectarem. Eu acho que uma das coisas que, pensando, né, no título do debate, uma das grandes disputas para a gente na construção de uma rede né, e aí a gente passou, né, para o processo de distribuição de internet, e depois a gente começou a se aproximar da tecnologia de intranet, né, que naquele momento também não era comum. A gente está localizado na periferia da Zona Sul de São Paulo, né, no Jardim São Luís. Apesar da gente estar na cidade de São Paulo, é um local com muitas sombras de acesso à internet. Hoje a gente tem muito acesso a dados, né, a banda larga, a internet móvel, mas a banda larga ainda não é uma realidade comum ou fácil de se conseguir, né, velocidade de internet enfim, todos os aspectos da desigualdade que a gente tem no país, de desigualdade social, na hora do acesso, né, seja saúde, educação, a gente também vê refletido no acesso à internet, não é diferente, né? Então, nessa perspectiva de disputa, para além do acesso, né, que eu acho que é importante a gente ter acesso à internet, a gente começar a fazer uma disputa dela como um direito, né, a internet como um direito humano, ou a comunicação como um direito humano, a informação como um direito humano, a gente inicia um debate de construção da nossa própria rede. E aí os desafios para se construir isso, né, eu acho que o primeiro grande desafio que a gente se deparou foi a disputa ou a construção do conhecimento técnico, a formação técnica desses grupos para aprender a mexer no roteador, configurar servidor, como que a gente, enquanto população, e que a gente sempre identificou aqui na nossa região os espaços de escolas, né, de escolas técnicas, sejam elas privadas ou públicas, que ensinassem isso, quase não existia, e continuou quase não existindo, né, então tem grandes escolas específicas que fazem esse tipo de formação de tecnologia, hoje até mais que naquela época, mas ainda dentro das comunidades periféricas é muito pouco, né? E aí a gente passou por uma disputa de conhecimento técnico. Então, como a gente da periferia, eu que moro na comunidade, as pessoas que estão ali naquele lugar, aprendem a construir sua própria rede. Então, a gente passou por esse processo de encontrar coletivos, encontrar grupos que tivessem a fim de construir isso. Uma das iniciativas, eu acho que legal, que aconteceu nesse processo foi que em 2015 a gente ganhou um edital da Prefeitura de São Paulo, e a partir disso a gente conseguiu fazer com que a gente conseguisse comprar equipamento e trazer gente que soubesse ter esse conhecimento para ensinar para a gente. Então a gente ficou 1 ano com isso e aprendeu algumas coisas, outras ainda está no processo de tentar aprender. E aí esse é uma coisa boa que aconteceu. Um outro desafio que eu acho que nesse processo de construção de rede comunitária, eu acabei indo também para outros espaços tentar implementar a rede comunitária, né? Nesse momento, eu também, agora com a pandemia não, mas eu estou num projeto no quilombo do Vale do Ribeira, que é a construção de uma rede comunitária também, né, que é outro vazio, que tem aspectos culturais e históricos diferentes, né,
quando a gente pensa em implementação de redes comunitárias ou até de distribuição de internet, ou quando a gente fala em tecnologia, eu acho que a gente precisa pensar muito no processo histórico, cultural e social daquele lugar que a gente está falando, que precisa ter internet, que vai ter conexão, né? Esses aspectos, eles são importantes. Uma outra coisa que eu acho que é um desafio para as comunidades, que diz respeito, acho que é um diálogo direto com o Estado, né, com o governo, é o processo de regulamentação das redes, né? Os processos legais de regulamentação das redes é algo que precisa haver uma aproximação metodológica, e a gente não está falando nem de facilitar as coisas ou escrever rápido, né? Ou, enfim, ou ter mastigar para a gente, né? O que a gente acha que seria interessante, porque são etapas para a construção de uma rede, etapas para cumprir, para a gente consiga realizar a rede comunitária, né? Ou que a gente consiga fazer com que a sociedade civil, que às vezes tem que fazer esse papel do próprio Estado, né? De levar a conexão, ou de construir isso, como que a gente cria processos metodológicos onde essa regulamentação ela fique mais próxima do cidadão comum. Como a gente entende a distribuição de internet ou o direito à comunicação, a gente entende como direito e não como mercadoria, né? A gente entende esse processo e aí a gente entra numa disputa muito grande, porque do Estado, as empresas, até a população comum, eles se sentem consumidores do processo, né? Existe um entendimento geral de que isso é uma mercadoria. E aí a gente tenta, dentro desse processo, construir um diálogo de pensar isso como um direito humano, né, de acesso. E aí, nesse momento de pandemia, o que a gente se vê, olha, não há pandemia em si, né? Não acredito que a pandemia ela provoque isso. Eu acho que a gente tem as desigualdades, elas são ficam muito mais potentes nesses momentos de vulnerabilidade. E aí a gente vê a desigualdade racial, desigualdade social, desigualdade de gênero ficando muito mais evidente, e isso também afeta na conexão das pessoas. E aí construir redes comunitárias onde a gente consiga garantir esse diálogo com o Estado, né, com o governo, a partir da construção do direito, e não como mercadoria, eu acho que é uma disputa e um diálogo que a gente precisa fazer com mais energia. É isso, eu acho que deu meu tempo. Obrigada. Obrigada, Daiane. Traz questões e uma história que nos provoca muito com relação à experiência de instalação das redes comunitárias, né? Uma tentativa aí da sociedade civil organizada, dos grupos de jovens e de mulheres, de pretos e pretas, na tentativa mesmo de burlar essa falta de acesso, né? Não é nem de burlar, é de responder a essa falta de acesso à internet, como você coloca, é um direito e não uma mercadoria, né? Que deveria ser um direito e um serviço essencial. Eu queria passar a palavra para o Paulo Vitor Melo, fazendo uma provocação no sentido de que ele pudesse falar um pouco para a gente, nesses 10 minutinhos iniciais, de essas dificuldades que Daiane traz, né? Do ponto de vista de que temos verdadeiras ilhas, não são nem ilhas, né? É maior do que ilhas, de falta de acesso à internet nas grandes cidades, mas também nas zonas rurais, né? E que afetam populações que têm classe, que têm gênero, que têm raça, né? E que ele falasse um pouco o que isso tem a ver com o modelo de comunicação e de telecomunicação que o Brasil adota, né? O que isso tem a ver mesmo com a história do Brasil e das comunicações e os modelos que a gente resolveu seguir e trilhar nesse caminho. Paulo Vitor Melo eu não apresentei, ele é doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas e é integrante do Conselho Consultivo da Intercom, que é a Sociedade Brasileira de
10 minutinhos, PV, por favor. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite para estar nesse importante diálogo sobre uma questão que diz respeito à nossa democracia, que é o acesso à internet pelas populações mais vulnerabilizadas. Eu já, de antemão, informo que eu vou fazer aqui uma opção de trazer um debate relacionando tecnologias da informação e comunicação e questão racial, porque entendo que quando falamos em vulnerabilidades num país como o Brasil, essas vulnerabilidades elas são marcadas pelo componente étnico-racial, fundamentalmente. Então, isso está na nossa história, isso permanece como um desafio democrático dos nossos dias. No próximo ano, em 2021, nós completaremos 2 décadas daquilo que foi conhecido como Conferência de Durban, que foi a 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, a Xenofobia, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Foi uma conferência que aconteceu na África do Sul e reuniu representantes aí de governos, movimentos sociais, universidades, empresas, grupos de mídia, organizações não governamentais, centros de pesquisa de 163 países. E 20 anos depois, 19 anos, né, nesse momento em que nós estamos, a Declaração de Durban é ainda hoje o mais abrangente, dos mais abrangentes, se não o mais abrangente instrumento multilateral que nós temos sobre questões relativas ao racismo e à discriminação racial. E na declaração, e também no plano de ação da Conferência de Durban, nós já tínhamos lá alguns apontamentos sobre tecnologias de informação e comunicação, muito a partir de uma avaliação de profunda desigualdade já naquele momento no acesso a essas tecnologias. E aí eu vou aqui trazer 2 aspas da declaração da Conferência de Durban. A primeira é que ela apontou a necessidade de se promover o uso de novas tecnologias de informação e comunicação, incluindo a internet, para contribuir na luta contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. E também na declaração está apontado que todos os estados devem reconhecer a importância da mídia comunitária. A gente acabou de ter aqui agora a apresentação de uma experiência de uma rede comunitária que dá voz às vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. Então, eu entendo que esses apontamentos e outros que tem lá na Declaração de Durban, que, como eu disse, no próximo ano completa 2 décadas, tem relação direta com o tema dessa mesa e com o caso específico brasileiro, porque aqui, como eu disse no início, quando falamos em comunidades vulneráveis, eu prefiro, inclusive, utilizar o termo vulnerabilizadas, porque é uma condição que é imposta, né, do ponto de vista de uma opressão, então ela é vulnerável, ela foi colocada numa condição de vulnerabilidade. Precisamos entender que são as populações negras e indígenas as colocadas em maior situação de vulnerabilidade. Então, falar em vulnerabilidade é falar também em racismo estrutural como organizador das nossas relações sociais, políticas e econômicas. E pensar em saídas para essas vulnerabilidades, ou os desafios frente a essas vulnerabilidades, deve também ter no centro aí as questões antirracistas. Por isso, né, essa relação entre vulnerabilidade e raça no Brasil, é por isso que é de lamentar, mas não é necessariamente um espanto, o fato dessas populações serem também as populações que enfrentam graves problemas de acesso à internet. Eu estou aqui com alguns dados, esses dados são públicos, acredito que os colegas, as colegas têm esses dados, mas talvez algumas pessoas que estejam assistindo não tenham. São dados da mais recente pesquisa TIC Domicílios, do Comitê de Estudo da Internet, que promove este fórum que nós estamos, que não deixam dúvidas sobre isso. Então, conforme dados dessa pesquisa, apenas 48% da população indígena, 55% das pessoas pretas e 57% das pessoas pardas, a classificação étnico-racial é utilizada, né, conforme o IBGE, já utilizaram computador pelo menos uma vez na vida. Então, quando nós falamos em desigualdades no acesso à internet, nós precisamos entender que não são meras ilhas
ou apenas algumas manchas no território brasileiro, mas que parte considerável da população brasileira, que, como disse a nossa mediadora no início, tem nome, tem cor, tem gênero, tem localização geográfica territorial, grande parte dela ainda não utilizou um computador uma vez na vida. Né? Nós estamos falando aqui de 48%, por exemplo, da população indígena que utilizou. Então, mais da metade da população indígena nunca utilizou um computador, quase metade das pessoas pretas, das pessoas pardas. Quando nós vamos olhar a classe social, esse cenário se aprofunda. Somente 33% das pessoas das classes D e E, ou seja, as pessoas em uma situação de vulnerabilidade ainda maior, as mais empobrecidas, já utilizaram computador de mesa, notebook ou tablet. Quando nós vamos para as classes C, B e A, os números são bem maiores. Por exemplo, na classe C é 62%, na classe B 88% e na classe A 93%. Né? Tem vários outros dados aí que vão mostrar, por exemplo, como essas desigualdades elas são muito expressivas. Que esse eu acho que é fundamental a gente trazer aqui para o debate, que é o tipo de dispositivo que as pessoas têm para acessar a rede. Então, também, de acordo com essa pesquisa do Comitê de Estudo da Internet, 75% dos indígenas, 65% das pessoas pretas e 61% das pessoas pardas utilizam a internet exclusivamente pelo celular. E nós aqui sabemos bem o que isso significa em termos de problema concreto, cotidiano, de conexão. Né? O quanto isso significa, na verdade, uma série de obstáculos ao acesso, muito mais do que um acesso efetivo. E quando nós vamos para as classes sociais, as classes D e E, 85% tem apenas o celular como meio de uso da internet. Outro dado também é sobre o plano de pagamento do telefone celular. Né? Então, enquanto, por exemplo, 70% da população que está ali na faixa, né, econômica da classe A possui um plano pós-pago, 70% das pessoas das classes D e E têm a modalidade de pré-pagamento. Né? Aquela modalidade que não chega até o final do mês, que permite acessar algumas coisas e outras não. Isso gera uma série de desigualdades. Então, eu entendo que esses números compõem uma realidade que é antiga, uma realidade que não é apenas brasileira, uma realidade que foi escancarada agora na pandemia da Covid-19, tendo consequências muito objetivas, por exemplo, no acesso ao auxílio emergencial para as famílias mais empobrecidas, o que fez com que, em sua maioria, mulheres negras, né, que coordenam as suas famílias, se aglomerassem nas portas da Caixa Econômica em busca de informações sobre como usar o tal do aplicativo que era falado na televisão e que o governo falava sobre esse aplicativo. As pessoas não sabiam como utilizar o aplicativo, as pessoas não sabiam como chegar até o aplicativo, as pessoas até conseguiam baixar o aplicativo, mas depois não sabiam que informação utilizar, não sabiam como proceder com a informação que estava ali naquele aplicativo, mas outras desigualdades também, como, por exemplo, no acesso à educação, já que muitos jovens dessas populações vulnerabilizadas não conseguiram acompanhar, por exemplo, atividades do ensino remoto. Eu falei agora que esse cenário ele é brasileiro, mas ele é um cenário também latino-americano. E ser um cenário latino-americano nos coloca também a possibilidade de pensar saídas regionais. E aí o Poder Executivo, o Estado brasileiro, tem um papel crucial nesse processo de articulação regional. E aqui alguns dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe que ajudam a visualizarmos melhor. Nós estamos falando aqui sobre área urbana e área rural, então um relatório da CEPAL, divulgado nesse semestre, colocou que 67% dos domicílios urbanos estão conectados à internet, isso na América Latina, enquanto isso, na área rural, são apenas 23% das residências. Um outro dado aqui, eu não vou ler todos, mas um dado que eu acho fundamental para a gente também trazer aqui, é sobre o custo do serviço de banda larga móvel e fixa para a população mais empobrecida. O custo de serviço de banda larga móvel chega a 14% e o de banda larga fixa chega a 12% da renda dessas famílias mais empobrecidas. Quando a referência recomendada pela Comissão de Banda Larga das Nações Unidas é de 2% da renda. Então, nós estamos dizendo que as populações que já são mais empobrecidas, já são vítimas
de uma série de vulnerabilidades, elas gastam cerca de 6 ou 7 vezes mais do que aquele limite de referência que as Nações Unidas estabelecem para o custo do serviço de banda larga. E aí, há vários outros dados, mas não vou trazer aqui por conta do tempo. Acredito que já estou tenho 1 ou 2 minutos aqui de fala, então vou avançar aqui. Mas a CEPAL, a partir desses dados, colocou uma série de medidas, divididas em 5 eixos. Uma das propostas é, por exemplo, que os estados devem garantir o que a CEPAL chama de cesta básica de tecnologias de informação e comunicação, a ser composta por um laptop, um smartphone, um tablet e um plano de conexão para os domicílios não conectados. A gente não pode deixar de falar da iniciativa interessante próxima aqui de nós da Argentina, que é do governo argentino, que além de determinar o congelamento de tarifas, estabeleceu como serviço público essencial e estratégico a telefonia móvel, internet, a TV por assinatura, exemplo do que já são eletricidade, gás e água. Independente das questões que podemos discutir aqui sobre uma ou outra proposta, é fundamental ressaltar que o acesso à tecnologia é um tema urgente para a democracia brasileira, e esse acesso à tecnologia tem que ser também a tecnologias que não promovam violações de direitos justamente contra as populações, ou seja, não podem ser também tecnologias que promovam o racismo estrutural, que promovam violências contra esses mesmos grupos. E aí, já finalizando, nesse sentido, registro a importância do relatório Discriminação Racial e Tecnologias Digitais Emergentes, com análise dos direitos humanos, assinado pela Tendai Akiumi, que é relatora especial das Nações Unidas sobre formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, em que ela aponta uma série de recomendações, a exemplo do banimento de tecnologias que têm impacto racial discriminatório, como reconhecimento facial, a inclusão das identidades raciais em todos os níveis do setor de tecnologia e, por fim, o protagonismo das pessoas diretamente afetadas na resolução dos problemas. Ou seja, os problemas de acesso à tecnologia, eles são problemas de ordem técnica, eles são problemas de ordem também econômica, são problemas de ordem social e política. Por isso, eles devem ser resolvidos não apenas pela mente iluminada de técnicos, mas tem que envolver com protagonismo essas comunidades vulnerabilizadas. É isso, desculpa por extrapolar o tempo, muito obrigado. Obrigada, PV Paulo Vitor. Eu acho que eu estou com um probleminha na câmera, mas ela está ativada aqui para mim. Do nada ela desligou. Vamos aqui, só tentar um minutinho, tentar desativar e ativar novamente. Bom, enquanto eu tento resolver, já vou passar a fala para o Denildo Rodrigues, que é da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, e aí, nesse tempinho que ele vai falando, a gente resolve esse probleminha com a câmera. Obrigada, Denildo. 10 minutinhos aí para você fazer a fala inicial. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a quem está nos assistindo. Meu nome, como a Yara já disse, meu nome é Denildo, sou quilombola, sou da Coordenação Nacional do Estado de São Paulo. Eu sou do Vale do Ribeira, inclusive a Daiane falou sobre essa questão da conectividade, do trabalho que se teve no Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo. Eu sou do Quilombo de Vaporunduva, né? E gostaria de agradecer pelo convite, né? Eu acho que esse tema é um tema bastante desafiador, né? Porque o tema ele já diz tudo, né? Que é o desafio da conexão de comunidades vulneráveis, né? E a gente entende o porquê que tem todo esse desafio, porque a conexão ainda não chegou até o nosso povo, né? Nosso povo, ao longo dos tempos e dos séculos, sempre foram esquecidos, né? E a desigualdade social e o racismo estrutural fez com que a gente chegasse, neste momento, se encontrasse em várias situações, né? Situações precárias economicamente, situações de vulnerabilidade social,
e sem direito a acesso às políticas públicas, assim como o direito à terra, assim como o direito à saúde, principalmente nesse momento de pandemia, mas também o direito à conectividade, né? E a gente viu agora, nesse momento de pandemia, a importância que a conectividade tem, né? Eu acho que o Paulo até falou aí sobre a questão da dificuldade do acesso aos programas emergenciais, né? Mas vamos falar sobre isso lá na frente. Bom, as comunidades quilombolas, elas vivem em lugares remotos do país, né? Em lugares muito difíceis, né? De difícil acesso, e aonde nem a energia ainda, muitas vezes, em vários territórios, ainda não chegou. Nós estamos falando em territórios ainda que a energia ainda não chegou, né? Aonde que a dificuldade, inclusive, para chegar aos grandes centros, você tem que andar de barco um dia, né? A exemplo lá na região de Santarém, no Pará, né? Então, para vocês imaginar esse Brasil grande que a gente tem e se colocar na pele da nossa dificuldade, inclusive da gente se conectar, né? Já tivemos algumas experiências, né, de conexão da internet, né, inclusive no Vale do Ribeira, em alguns outros territórios, no Maranhão, mas pelo GESAC, né, que era o programa do governo, né, governo federal, que foi um programa que levou a antena através dos telecentros do governo federal para alguns territórios. E essas experiências foram experiências pilotas, né, a se trabalhar a questão da sala, né, de comunicação. Mas hoje nós temos em todo o território nacional mais de 6 mil comunidades quilombolas, aproximadamente 16 milhões de brasileiros e brasileiras, e 90% dos nossos territórios não se tem a conectividade da internet. Então, a gente não está falando sobre um número baixo. A gente está falando no número grande, né, representativo. A gente está falando em quase 7% da população brasileira quilombola que não tem acesso à internet. E aí, se você for pegar um recorte em comparação também com outros setores da sociedade, as dificuldades que povos e comunidades tradicionais têm, povos indígenas, e a nossa população periférica, o acesso à internet é muito grande. Né? E tudo isso é decorrente do processo de abandono, né? Pelo qual o Estado brasileiro nos deixou ao longo do tempo. Né? E isso reflete, inclusive, nas dificuldades no acesso. Nós tivemos dentro, principalmente nesse período de pandemia, onde que ficou evidente a necessidade da conectividade, tanto para os trabalhos remotos, de quem trabalhava, né, nos grandes centros, e também tanto para os atendimentos médicos, que cresceram bastante remotamente, né, ficou evidente também para o acesso aos cadastros do governo federal. Né? Do nosso povo, nós tivemos muita dificuldade para que o nosso povo pudesse acessar os benefícios do auxílio emergencial, né? Porque a burocracia que se tinha no cadastro do sistema era muito grande, porque cada benefício teria que ter uma conta, cada benefício teria que ter um celular, ou um número de celular, para ser cadastrado. E aí você imagina a dificuldade que o nosso povo teve, não conseguiu acessar esses benefícios. Nós tivemos várias dificuldades, inclusive pela conectividade, inclusive de anunciar para o nosso povo esta questão da pandemia. Porque assim, o Estado ficou muito ausente, o Estado nos abandonou à nossa própria sorte, para que a gente fizesse o trabalho que é do Estado
de fazer esse trabalho de conscientização. Né? E nós, com as ferramentas que se tinha, que é muito precário, levar todo esse conhecimento ao nosso povo, e às vezes se colocando até em risco, né? Para poder fazer com que o nosso povo tivesse o conhecimento do momento que nós estamos vivendo, conseguisse acessar o benefício que poderiam e que ajudam a passar por esse momento com mais flexibilidade, com mais... Então, isso para nós é muito importante, essa questão da conectividade. Desses 90% dos nossos territórios que não têm internet, né, eles vivem também, a gente vive um total abandono por parte do Estado, que é a questão do acesso às políticas públicas. O acesso às políticas públicas, que isso também ele se vincula, também é um pouco do que o Paulo falou, a questão socioeconômica está muito vinculado à questão étnico-racial. Né? Está muito vinculado à questão étnico-racial. E isso para nós é muito... A gente não tem como falar de conectividade se a gente não falar sobre a questão socioeconômica, as garantias que o território tem, né? Porque isso para nós está muito entrelaçado. Está muito entrelaçado. E eu acho que para nós temos alguns desafios que o Estado brasileiro ainda precisa fazer. Primeiro, para esses territórios que são vulneráveis, que estão com dificuldade de conectividade ou nunca acessaram, o grande desafio é fazer como que o Estado brasileiro vai se desdobrar para fazer com que este serviço tão essencial consiga chegar a esses territórios. Segundo que quando chegar, chegue com qualidade. Que a gente, dos telecentros que chegou nos territórios, muitos deles, a conectividade era muito precária. Muito precária, que não conseguia, a capacidade era muito baixa. Terceiro é que falar sobre essa questão da conectividade, ela está muito ligada em também a gente estimular que novas experiências, né? As experiências que já existem, como que a gente pode potencializar essas experiências. A exemplo do que a Daiane falou, a exemplo do que tem o pessoal da Rede Mucambo, a Rede Mucambo que tem contribuído bastante em parceria com a CONAC nos territórios quilombola sobre essa questão da conectividade, trabalhando junto nos telecentros, porque isso também é importante, que a gente possa potencializar essas experiências existentes e que a gente possa criar novas experiências. Nós estamos com uma grande dificuldade, que os nossos filhos, os filhos de muitos de nós que estamos no território, vai chegar à idade adulta e não vai ter energia em casa. Vai chegar à idade adulta e não vai ter o acesso à internet, principalmente na comunidade. Isso são gerações, né? São gerações que estão hoje e que podem ser o futuro da amanhã e que às vezes estão sendo ceifadas por falta do conhecimento técnico e por falta desse acesso. As nossas crianças, elas estão sendo obrigadas a ir para a escola no estado de São Paulo, escola presencial, se pondo ao risco, né? Se pondo ao risco de contrair o vírus do coronavírus, né? Do coronavírus, Covid-19, porque não tem a conectividade nem na comunidade e muito menos nas suas casas. Então, se essa tecnologia se aproximasse, essas aulas que eram presencialmente poderiam ser dadas e assistidas virtualmente, fazendo com que o nosso povo passasse por esse momento de pandemia pelo qual o país passa com mais suavidade, né? Mas a gente não tem visto isso e a gente sabe que a gente tem visto que a dificuldade
ela é estrutural, mas ela é estrutural, ela não é para todas. Nós temos visto que setores da sociedade, elas não têm essa dificuldade, mas nós, negros e negras, nós sempre esbarramos nisso, que é a questão da estrutura do Estado e também do racismo estrutural que existe, que faz com que esses benefícios cheguem a nós por último, né? Nós sejamos os últimos a ser atendidos pela bendita novidade, né? Quando a novidade é boa, a novidade chega para nós, nós somos o derradeiro, o último a ser assistido por essa novidade. Agora, quando a novidade é ruim, os primeiros que estão lá na fila lá somos nós. O Estado sempre joga para cima da gente. Então, a gente tem que mudar um pouco essa cultura. O Brasil tem muito para crescer, né? E a conectividade é uma das ferramentas do crescimento do país, e a universalização dela, que ela seja pública, que ela seja universal, é importante para que isso aconteça. Obrigado. Ufa, obrigada, Denildo, que falas. Estamos chegando passar a palavra para o Arthur Coimbra, que vai ter a tarefa fácil aí, tá representando o Ministério, e responder algumas das questões que já foram colocadas, e depois a gente vai abrir para as questões aí da audiência. Queria, por óbvio, perguntar e convidar o Arthur para conversar com a gente um pouco sobre quais são os esforços que estão sendo feitos do ponto de vista do Estado brasileiro e do governo no Ministério para enfrentar essa desigualdade que é estrutural, como todo mundo colocou, no acesso à internet no Brasil, né, que atinge, sobretudo, a população vulnerabilizada. Se a gente teria condições de utilizar o nosso satélite, por exemplo, para avançar nesse sentido, e se a gente tem avançado também na questão da transparência, assim, na questão dos dados, porque a gente tem uma dificuldade de, quando olha para os municípios, por exemplo, a gente tem, pelo regime de prestação ser privado, a gente tem ainda dados que são muito... essa realidade que Daiane traz, por exemplo, são dados que não têm uma granularidade muito grande, né? Não tem uma lupa. Eu queria saber se a gente conseguiu avançar nisso, inclusive para a gente estabelecer critérios para que os regimes de prestação, as políticas públicas possam caminhar no sentido de cessar essa desigualdade tão grande. Com você, Arthur, 10 minutinhos, e aí a gente abre para as perguntas da audiência que está chegando aí pelo YouTube. Eu estou anotando aqui. Obrigado, Yara. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite do Intervozes, agradeço aqui a sua mediação, sendo bastante objetiva e estimulando bastante o debate. Cumprimento meus colegas aqui, Eduardo, Daiane, Denildo, Paulo Vitor, todas as falas com muita consistência. Infelizmente, nos 10 minutos, eu acho que não consigo lidar com todas as questões, mas eu vou me esforçar para passar pelas principais. E começando, Yara, pelo que você levantou, né? Quando a gente pensa em atendimento de conectividade das comunidades vulneráveis, os desafios que surgem a partir disso, o primeiro ponto de partida é encontrar essas comunidades, né? E aí a gente precisa de um diagnóstico muito preciso, um diagnóstico com uma granularidade muito fina, para conseguir efetivamente encontrar e atender essas comunidades. Porque a gente pega os dados macro, que existem, que são de fácil acesso, a gente percebe, por exemplo, que o Brasil possui cerca de 80% de domicílios com acesso à internet. Aí você olha esse dado, você olha Portugal, você olha Grécia, você olha Itália, estamos com números equivalentes. Então está tudo ótimo, não precisamos fazer nada, né? Só que a gente sabe que não é assim, né? Então a gente desce mais um degrau. Então vamos olhar então os dados dos municípios, né? São 5.570 municípios. Aí você pega um dado, por exemplo, como de cobertura 4G. Aí você vê o dado de que, agora em setembro, de que a gente já tem 4.997 municípios com cobertura 4G, que corresponde a 90% dos municípios brasileiros. E aí você pega a população desse município, soma e vê que 98% da população já tem 4G. Pois esses dados são completamente falsos, né? Porque eles ignoram isso que você falou, Yara. Eles ignoram
toda a diversidade e toda a disseminação geográfica que existe dentro desses municípios, dessas localidades. Para vocês terem uma ideia, fora, quando a gente fala assim, 4.997 municípios têm 4G, a gente está falando só da localidade sede do município, e muitas vezes apenas daquela área urbana. Né? Existem 16.323 localidades fora das sedes municipais. 5.570 sedes e 16.323 localidades fora das sedes. Dessas 16.323 localidades, 13.138 localidades, são dados de alguns meses atrás, não possuem cobertura 4G. Ou seja, 80% dessas localidades fora da sede, sem contar a área rural dos aglomerados. Né? Eu estou falando só dos aglomerados identificados pelo IBGE, com base no censo 2010, que a gente faz os cruzamentos e observa. Então, a gente está falando de povoados, está falando de vilas, está falando de áreas urbanas isoladas, está falando de núcleos, estamos falando de lugarejos, né, ou localidades que o IBGE identifica. São 5 milhões de pessoas por baixo, né, se a gente usar os dados do censo 2010. De lá para cá, essa população já cresceu. Né? E mesmo assim, dentro das sedes municipais, que é esse caso, por exemplo, que a Daiane mencionou, na cidade de São Paulo, né, a situação das casas, da Casa dos Meninos, lá em Jardim São Luís, na Zona Sul, dentro da sede municipal, o município de São Paulo, você olha o dado do município, muito bem conectado. Mas acontece isso. Na Zona Sul, na Zona Leste, você começa a ter áreas dentro de uma mesma localidade, enorme, uma localidade como o município de São Paulo, e você começa a ter dificuldade de acesso. Então, como é que a gente realiza esse diagnóstico? Esse diagnóstico a gente realiza não apenas por meio de dados municipais, né, mas a gente tem feito aqui no Ministério um mapeamento de redes muito detalhado, mapeando cada ponto Wi-Fi do Brasil, chegando nesse nível de granularidade, mapeando todas as redes que a gente consegue ter acesso sobre informação de rede, fazendo cruzamento com dados de setores censitários do IBGE. Setor censitário é a menor unidade de um censo. Né? A gente está falando de um setor censitário que tem cerca de 150 a 300, 400 pessoas, né? Mais ou menos, no setor censitário. Melhor, de 150 a 400 domicílios, melhor dizendo. Então, a gente está também, além de cruzar esses dados, aprimorando nossas predições de cobertura a partir das antenas das estações de radiobase dos 4G, 4G, para identificar onde efetivamente tem cobertura e não tem. Hoje a gente tem uma parceria com o Ministério da Agricultura para fazer esse tipo de predição, que o Ministério da Agricultura evidentemente tem interesse, né, na cobertura da área rural, então a gente usa essa parceria com eles para fazer essa projeção de cobertura no território nacional. Para vocês terem uma ideia, a gente usa o supercomputador Santos Dumont, lá em Petrópolis, para fazer essas predições, porque o sistema é complexo e pesado, a gente leva alguns dias rodando o sistema, usando o supercomputador, e a gente consegue, então, obter uma predição de cobertura mais precisa. Com isso, a gente efetivamente consegue chegar muito perto de ter um diagnóstico preciso, né, das pessoas que efetivamente não têm conexão. E essas pessoas precisam ser descobertas. Né? E a gente está nesse processo de descobrir essas pessoas, encontrá-las, e aí sim desenhar soluções e diferentes modelos de atendimento para essas necessidades. É algo muito parecido que está acontecendo com o auxílio emergencial, que descobriu milhares de informais que o governo não conhecia. Né? Então, a gente está nesse processo em relação à cobertura de redes de telecomunicações, que é fundamental para atender as comunidades vulneráveis, que, via de regra, não aparecem de maneira tão explícita nesse mapeamento. Né? Então, para se ter uma ideia, né, assim, de como é que a gente trabalha esses modelos de atendimento, hoje, no Brasil, a internet sem fio é o meio mais utilizado para acessar a internet, especialmente por meio de telefone celular, seja via Wi-Fi, seja via 3G, 4G. 99% dos que acessam a internet pelo celular. Então, todos os modelos de expansão de infraestrutura de telecomunicações, eles são muito impulsionados pelos editais da Anatel. Para se ter uma ideia, o edital de 5G que está previsto para o ano que vem, nós no Ministério das Comunicações já determinamos, né, uma orientação
para que a agência preveja cobertura com 4G ou tecnologia superior de todas as localidades brasileiras que ainda não têm esse acesso e que tem mais de 600 habitantes. A gente está falando de 2.445 localidades que concentram cerca de 2 milhões de habitantes. Né? Tem outras iniciativas também para expandir as redes de transporte, que são muito importantes como um gargalo que tem que ser superado para atendimento de comunidade. Então, tanto a Agência Nacional de Telecomunicações, por meio da realização de termos de ajustamento de conduta com as operadoras, vem determinando essa implantação de redes de fibra ótica para mais municípios brasileiros, quanto a gente tem costurado projetos junto com outros ministérios e com um apoio parlamentar muito grande para a cobertura das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Tá? Então, algumas semanas atrás foi lançado o Programa Norte Conectado, que visa lançar um cabo de fibra ótica, boa parte dele subfluvial, de Macapá até Tabatinga, né, no extremo oeste do Amazonas. E com isso a gente consegue, a partir desse cabo, derivar pelos afluentes e chegar em outras comunidades ali da Amazônia que, como todo mundo sabe, são de muito difícil acesso. Também a gente aposta muito no trabalho dos provedores regionais, muito mesmo. O Brasil hoje é um case espetacular no mundo de sucesso desses empreendedores que atendem regiões muitas vezes negligenciadas pelas grandes empresas. Né? 35% do mercado está na mão desses provedores regionais, para vocês terem uma ideia de como esse modelo tem sido bem sucedido no Brasil. E a gente vem tentando melhorar o ambiente de negócios, o ambiente de trabalho desses provedores regionais. Né? Já desde 2010, 2011, a gente vem trabalhando, em primeiro lugar, para afirmar que não é devida a contribuição que eles paguem para o FUST, para o FUVEL, por lei. Havia uma dúvida, muitos pagavam, a gente firmou que essa contribuição não é devida. A gente tem trabalhado com a Anatel para diminuir o peso regulatório em cima dessas empresas, para que elas consigam concentrar mais tempo pessoal e dinheiro no que interessa, que é expandir rede para comunidades e para cidades, enfim, bairros não atendidos. Fizemos recentemente, algumas semanas atrás, publicamos o regulamento da Lei das Antenas, que vai reduzir bastante o custo de implantação de rede no Brasil e trazer maior segurança jurídica para quem implanta a rede. Né? E também estamos numa batalha agora, que parece que está mostrando uma luz para melhorar o ambiente, para melhorar o acesso, aumentar o acesso dos provedores regionais a crédito. Né? Os provedores hoje se expandem basicamente com investimento próprio, capital próprio, muitos deles reinvestem 100% do lucro, né? e desenvolvendo um fundo garantidor, que a gente já tem feito com o BNDES, primeiro em caráter emergencial agora, até o fim do ano, mas posteriormente, aproveitando essa experiência para estender isso para mais tempo, a gente acredita que esse fundo garantidor vai trazer muito mais investimentos para provedores regionais. Temos o GESAC, que foi falado aqui, né, especialmente foi firmado aqui pela Yara, mas também o Paulo Vitor falou, ou melhor dizendo, o Denildo falou do GESAC explicitamente, né? E o GESAC, para vocês terem uma ideia, hoje ele atende 12 mil pontos. Né? A gente tem o maior satélite de banda larga da América Latina, tem 58 gigabits por segundo, que é o SGBC. Esse satélite ele se concentra no território nacional, toda a sua capacidade, e cobre integralmente o território nacional. Tá? E tem sido muito importante em várias missões. Tá? Então, desses 12 mil pontos, a gente atende escolas rurais, são 10 mil escolas rurais, tá? Telecentros, unidade de saúde, postos de fronteira, e também atendemos, aí, né, fazendo um pouco a ponte com o que o Paulo Vitor falou, né, em relação às comunidades mais vulneráveis, a importância da comunidade indígena, comunidade negra, atenção para essas comunidades, né, os quilombos, também como reforçou o Denildo. A gente atende hoje 349 aldeias indígenas e 87 quilombos no Brasil. É muito longe de chegar em todos os quilombos ou em todas as aldeias que existem. Né? E existe muito espaço e capacidade para expandir esse atendimento. O nosso desafio em relação ao GESAC é sempre a existência de recursos. Nós, no Ministério das Comunicações, operacionalizamos esse programa, mas nós não temos recursos próprios para aumentar o número de pontos. Então, a gente quer atender escola, o Ministério da Educação passa o dinheiro para a gente e não tem escola.
quer atender a unidade de saúde? O Ministério da Saúde passa dinheiro para a gente atende as unidades de saúde. E muitos parlamentares fazem emendas para que nós atendamos comunidades que são, né, de seu interesse particular dentro da sua atividade política do Estado. Então, por exemplo, o deputado Evair Melo, do Espírito Santo, ele colocou uma emenda no GESAC que a gente atende comunidades isoladas, de difícil acesso, no Estado do Espírito Santo. E a gente tem que aproveitar, e eu faço essa provocação, né, para vocês, que a gente tem que aproveitar que a gente está justamente nesse momento, em período de apresentação de emendas individuais, emendas bancadas, enfim, para que os representantes políticos dessas comunidades sejam mobilizados a viabilizar esse atendimento. Porque com emendas, por exemplo, a gente está falando de emendas que podem ir até 8, 9 milhões, às vezes até mais, né? Mas hoje, para atender um ponto de GESAC por ano, são cerca de 9 mil reais, um ponto. Se pensar numa emenda de 5 milhões de reais, quantos pontos a gente não consegue atender? 10 milhões de reais. Então, esse espaço está aberto e o momento é agora. Né? É agora que as emendas estão sendo propostas. Então, por isso é importante mobilizar os líderes políticos de referência no Congresso. Temos também uma extensão do GESAC que vai começar no ano que vem, que é o Wi-Fi na praça. Isso está começando com um caráter piloto, a gente está fazendo teste em 4 comunidades, mas o foco disso é comunidades muito pequenas e muito isoladas, realmente muito vulneráveis, abaixo, inclusive, das localidades identificadas pelo IBGE. A gente está atendendo comunidades rurais de 300 habitantes que nem o IBGE tem mapeado. Né? Então, com isso, a gente coloca o GESAC e abre um Wi-Fi para a comunidade. Né? E isso facilita o acesso também. E, por fim, o próprio FUST. Né? A gente, infelizmente, todas essas nossas políticas que a gente vem fazendo para a expansão de infraestrutura, elas são muito focadas em projetos com começo, meio e fim. A gente não tem um mecanismo de planejamento de mais longo prazo, orçamentário, que nos permitiria fazer um plano de maior folha, como seria um fundo de universalização. O FUST se encontra no Senado, a senadora Daniela Ribeiro é relatora do PL 172, e a gente está trabalhando muito forte com a senadora para que esse PL seja votado esse ano. Temos também, claro, como foi falado aqui muitas vezes, a situação das redes comunitárias, que vem adquirindo cada vez mais protagonismo esse acesso, e tem se tornado debate em fóruns internacionais pela importância. Né? Em 2012 já era uma demanda muito grande. Então a gente, lá em 2012, nós provocamos a Anatel porque a legislação de telecomunicações ela é voltada para que serviços de interesse coletivo, que é o caso do acesso à internet, banda larga, enfim, eles são serviços que devem ser prestados exclusivamente por empresas. Mas havia, né, uma série de associações, por exemplo, que queriam prestar. Olha, eu moro numa comunidade, não tem nenhuma empresa que venha prestar serviço, eu sou uma associação, eu quero montar minha rede e dispensar serviço na minha comunidade. Então a gente provocou a Anatel fez uma alteração no regulamento do serviço limitado privado, permitindo que essa outorga viabilizasse acesso à internet. Isso foi feito em 2012. Né? Existe faixa de espectro não licenciada, 2.4, 5.8, os equipamentos não são caros, é realmente um caminho mais viável de se implantar uma rede comunitária. Estamos trabalhando junto com a Anatel agora também para regulamentar a questão do Wi-Fi 6E, que vai aumentar, né, vai pegar a faixa de 6 GHz também para o Wi-Fi e vai permitir que o volume de dados trafegados suba para quase 10 gigabits por segundo. Arthur, com licença, aqui é a Gabriela da equipe, eu preciso avisar que seu tempo já excedeu. Se você puder finalizar a sua fala, para a gente continuar a dinâmica do workshop. Obrigado, Gabriela, já estou terminando. Desculpa pela superação do prazo. Bom, temos também espectros licenciados, né, e aí a gente tem que melhorar, junto à agência, a regulamentação para permitir que aquele espectro que não está sendo usado seja disponibilizado efetivamente para quem vai usar. Enfim, para concluir com a minha fala, eu acredito que o atendimento das comunidades vulneráveis, ele requer múltiplas soluções. Todos os tipos de soluções têm que ser levados em consideração. Algumas comunidades possuem maior capacidade de organização, elas têm aptidão para implantar redes comunitárias e muitas vezes elas acabam evoluindo
para um provedor que cresce e vai para outras comunidades. Mas é importante considerar aqui um mapa de soluções e cada caso específico tem que ser analisado com propriedade. Obrigado e desculpe pela superação do tempo. Arthur, obrigada. A gente é um debate que rendeu bastante, que está rendendo. A gente imaginou que o tempo ia ser apertado, mas vou passar rapidamente aqui para as perguntas, e aí já devolvo para vocês com o desafio de que a gente precisa encerrar às 5h30, então que vocês façam as falas finais, respondendo aí algumas das perguntas em no máximo 3 minutos mesmo, senão a nossa conexão cai. Vou já passar para as perguntas imediatamente, só queria agradecer novamente nosso relator aí, Tiago Paixão, que está cortando um dobrado. O Alder Fontinelli pergunta como a gente poderia começar um projeto de rede local, né? Estou entendendo que é para a Daiane, com toda essa questão das aulas remotas, das redes estaduais, como podemos começar a agir? O Tarcísio Silva também pergunta para a Daiane, como a questão do zero rating, né? Como alguns planos que traz o WhatsApp gratuito, interfere no direito à internet, pensando em comunidades vulnerabilizadas. Também o Tarcísio pergunta, saúda aí o Paulo Vitor pela citação da Conferência de Durban, e ele fala, parece que temos caminhos e demandas definidas faz tempo, mas as ações estatais e sociais para endereçá-las deixam a desejar. Considerando este uso limitado e em celular, quais seriam as políticas públicas possíveis sobre este ponto? Educação obrigatória em literacia comunicacional digital é um dos caminhos? O Rogério Matos pergunta, considerando que a maioria das famílias mais vulneráveis sequer possuem um celular e smartphone, se conseguirmos levar a internet de banda larga para elas, como resolver a ausência do computador? Quais projetos, né? Estou entendendo que é para Arthur, estão trabalhando essa necessidade de computadores? Mais uma do Tarcísio Silva, agora também para o Paulo Vitor. Li controvérsias sobre a sugestão da professora Tiumi, eu não sei se é assim que pronuncia, de moratória sobre tecnologias digitais com alto potencial discriminatório como reconhecimento facial. O que é que você acha desta possibilidade? E o Márcio Marcelo pergunta, a pandemia aumentou ou incrementou o distanciamento étnico-racial em relação à conectividade para todos, né? Pedro Neto, estão sendo pensadas parcerias entre RNP, MCT e outras instituições para usar estruturas já existentes, como a da Telebrás, para democratizar a internet para locais de difícil acesso? E a Marina Pita pergunta para o Arthur se o satélite cobre todo o território nacional, quais as principais dificuldades de garantir acesso para as comunidades quilombolas utilizando aí o satélite. Vocês têm um desafio tremendo, eu sei, mas o debate também pode ir adiante nas nossas outras redes, enfim, com certeza a gente vai se encontrar em outros momentos, mas precisamos mesmo que vocês façam essas falas finais aí em torno de 2, 3 minutinhos para a gente encerrar. Obrigada. Eu começo isso? Pode ser, Daiane, manda ver. Então, acho que são as duas perguntas, como iniciar uma rede local, a política de favorecimento, né, de alguns aplicativos nos celulares, é isso, né, que eu anotei aqui. Então, o início de uma rede local, antes, eu acho que ela passa muito mais por uma questão de conexão. Eu acho que conexão é um elemento importante para a gente construir uma rede local, mas mais do que isso, eu acho que, já vinculando a segunda pergunta, né, esse aspecto da liberdade, né, a gente precisa construir, dentro de uma forma mais coletiva, histórias, narrativas que se aproximem daquele território que a pessoa vive. Eu acho que a gente tem que se relacionar sempre com os acontecimentos globais, né? O que está acontecendo no mundo, no Brasil, na minha cidade. Mas as relações sociais, ou a maior parte das relações sociais existentes, a gente faz, né, ou acontece no nosso território. E enfim, eu gosto muito do Milton Santos, eu sou
professor de geografia também. Eu gosto muito do Milton Santos quando ele fala de área de vivência. Né? É a partir da área de vivência que a gente consegue transformar aquilo que a gente considera que não está tão bom. E aí eu acho que as novas tecnologias da informação e comunicação, elas podem fazer com que a gente consiga transformar aqueles locais. Elas auxiliam, elas dão um suporte para que a gente consiga transformar aquele local. E eu acho que a primeira coisa para se fazer na construção de uma rede local é pensar essa possibilidade de construção de resolução de problemas e também de trazer coisas boas daquele território, né? Porque só porque a gente mora em territórios considerados periferia ou que são afastados que a gente não tem coisas boas, né? Pelo contrário, né? Evidenciar as coisas boas que existem nesses territórios e a gente coletivamente construir aquilo que está faltando, né? Se é demanda de creche, é educação, é saúde, quais são as questões que movimentam, os desafios que movimentam aquela comunidade. Se é falta de conexão à internet, então a partir da própria rede a gente pode ir para um debate público sobre o direito à conexão, o direito à internet, o direito ao acesso, que ele não pode passar só pelo... quanto menos opção você tem na vida, menos liberdade, né? Então, se você está usando um aplicativo, um celular, ou qualquer dentro do espaço, onde ele limita seu acesso para algumas plataformas ou para alguns aplicativos, a gente não está fazendo um exercício de liberdade. Então, quando a gente se coloca na construção de uma rede local, é para tentar construir esse exercício de liberdade de forma coletiva. É isso, eu quero agradecer pelo convite, e enfim, muito bom a conversa, eu acho que muito enriquecedor esse processo. Bom ouvir o Denildo, né, a partir da fala do Paulo, também gostei muito da sua fala. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Daiane. Paulo, Vitor, as considerações finais, rapidinho, estamos no nosso teto. Beleza, obrigado. Vou tentar cumprir aqui esse tempo curtinho. Saudar o Tarcísio, que é um pesquisador que é referência em vários estudos, vários temas desses que nós estamos discutindo aqui. Saudar a Daiane também, muito importante, Daiane, a experiência que você traz. Obrigado por compartilhar aqui conosco. Vou aqui falar rapidamente sobre as questões que o Tarcísio coloca. Eu entendo que sim, é fundamental nós termos ações de educação para a mídia, e essas ações tanto nas escolas quanto em espaços informais de educação. Eu vou aqui trazer um relato bem rápido que, para mim, exemplifica a importância disso. Um projeto recente em que eu estava participando, nós fomos convidar algumas lideranças de povos e comunidades tradicionais para uma reunião, já no momento de pandemia, então a reunião pela internet, e convidamos uma pescadora idosa da Bahia, Dona Maria de Fátima, para participar da reunião. Convidamos pelo WhatsApp, e ela respondeu com um áudio dizendo que ela... nós perguntamos se ela tinha uma internet boa para participar da reunião, e ela disse que ela não tinha internet nem boa nem ruim, e que ela não sabia utilizar a internet, que ela entendia de mar. Ela, como pescadora, entendia de mar, não entendia dessas tecnologias, e ela não estava em casa com a sua neta, que seria a pessoa que poderia te ajudar a participar daquela reunião. Eu entendo que isso não pode acontecer num país como o Brasil. Ainda que as distâncias entre as comunidades sejam imensas, ainda que nós tenhamos dimensão territorial continental, isso não pode acontecer. As pessoas não podem ser impedidas de participar das decisões que dizem respeito às suas vidas, por não terem acesso à internet ou por não saberem utilizar, como nós vimos agora na pandemia, como eu disse antes, com o acesso ao auxílio emergencial, por exemplo. Além disso, nós devemos pensar também em medidas afirmativas de garantia de conexão. Isso passa, por exemplo, e aí é fundamental que o governo brasileiro dê uma resposta sobre isso, pela elaboração de um plano nacional que garanta a universalização do acesso à internet. A Daiane falou bem de pensarmos, quando falamos em acesso à internet, a perspectiva da comunicação como um direito,
para efetivarmos isso, um passo fundamental é que o acesso à internet seja universalizado nesse país. E precisamos também de marcos que garantam diversidade e pluralismo com espaço, por exemplo, para os provedores regionais, que nós falamos aqui, para as redes comunitárias, porque quando nós falamos de acesso à internet, nós estamos falando de um setor também que é altamente concentrado e que é constituído aí por monopólios. Bom, eu estou falando isso aqui, mas a Organização dos Estados Americanos já falou isso em alguns momentos, né, pesquisadores, especialistas vêm falando isso há muito tempo. E, rapidamente, sobre o que falou a Akiumi, lembrar aqui que ela falou sobre o papel central das reparações para compensar os muitos anos de opressão socioeconômica durante e depois do colonialismo e da escravidão. No nosso caso, muitos séculos, né? Alguns séculos, né? O que ela coloca é fundamental, portanto, que os estados e as empresas de tecnologia, que veja, se nós temos tecnologias que são baseadas em lógicas racistas, nós temos empresas que lucram a partir dessas lógicas racistas. Então, cabe ao Estado e essas empresas participar também dos processos de reparação e proporcionar compensações adequadas a essas populações. Mas nós temos já alguns especialistas, a Shoshana Zuboff, o Ramesh Srinivasan, por exemplo, que é indiano, defendendo o banimento de tecnologias como reconhecimento facial, até que se encontre um modelo que garanta equilíbrio com o direito à privacidade e com a proteção de outros direitos. Nós temos aí experiências de cidades que já estão proibindo o uso do reconhecimento facial, por exemplo, como São Francisco e Somerville, nos Estados Unidos. Então, eu entendo que é momento, né, universidades, organizações da sociedade civil, o conjunto da população, começar a discutir essa perspectiva do banimento desse tipo de tecnologia. Até o momento em que isso não ocorre, é de fato fundamental pensarmos alternativas de reparação a essas violações. Obrigada, Paulo. A gente tem apenas 5 minutinhos para encerrar, então eu queria pedir para Arthur, Denildo e Eduardo se despedirem apenas, mas com o compromisso de que a gente possa continuar esse debate, aprofundar ele em outros espaços, e aí já queria aproveitar esse momento para deixar aí como proposta que a gente pudesse ter uma agenda da sociedade civil junto com a academia, mas também se o Estado, o Ministério puder nos receber, para a gente dar continuidade a essas discussões que eu acho que já lançaram aqui caminhos muito interessantes. Então, vou dar um minutinho para realmente vocês se despedirem, porque a gente não pode extrapolar o tempo, porque tem uma programação vasta aí. Bom, eu vou começar então. Obrigado, agradeço o Intervoz aqui, na pessoa da Yara, e quero reforçar aqui que o Ministério das Comunicações está à disposição para não só desenhar, como executar rapidamente medidas que possam melhorar o acesso à internet das comunidades vulneráveis. Temos já iniciativas aqui no Ministério prontas para isso, é só uma questão de informar da existência, né, e fazer a conexão com as autoridades que estão interessadas nisso ou não, para que a gente consiga promover esse atendimento. Então, mais uma vez, seguimos à disposição. Obrigado. Denildo. Bom, obrigado, boa noite. Bom, obrigado, boa noite. Gostaria de agradecer também a Yara, do Intervoz, pelo convite, e reforçar isso que o Paulo falou sobre a questão de criar um plano, né? Um plano nacional que trabalhe a conectividade e que seja um plano bem discutido com a sociedade. Com a soberania, né? Então a gente precisa ter isso, além de atender o nosso povo com qualidade, fazer com que essa conexão chegue aos territórios e entender isso como direito, mas que ele também seja amplo e debatido com a sociedade. Obrigado. Obrigada, Denildo. Eduardo, suas palavrinhas finais. Bom, queria agradecer o convite, né, um debate bastante denso aí, muitas ideias, né, colocadas na mesa, agradecer a Marina, a Pita pelo convite também, e aos debatedores e às debatedoras. Ficamos à disposição, a Abranet também, para participar, no que ela puder colaborar para a melhoria da conectividade e acesso à internet no país, utilizando os pequenos prestadores e provedores de internet, né.
desafio enorme, como todos colocaram, e a gente, obviamente, precisa conversar mais, estudar oportunidades e possibilidades para chegar com essa conexão a todos os locais. Obrigado a todos e a todas. Oi, oi. Também quero agradecer, então, novamente, em nome do Intervozes, também da Coalizão de Direitos na Rede, do GT de Acesso, que foi quem propôs, teve a ideia de fazer esse espaço. Agradecer vocês pela disponibilidade, as pessoas que assistiram e mandaram as perguntas e reafirmar o compromisso de que a gente continue esse e outros debates aqui no Fórum da Internet no Brasil, mas também em outros espaços que a gente vem tocando aí enquanto sociedade civil, enquanto academia, enfim, que a gente possa cada vez mais ter espaços como esse de proposições e de trocas sobre esse tema do acesso que é tão urgente e tão necessário. Queria perguntar se o Thiago quer dar um oizinho. Ficou aí, Thiago Paixão, do Instituto Bem-Estar Brasil, ficou com a tarefa de fazer a relatoria desse importante momento. Com certeza vai ser um documento importante. Então, se ele quer dar um oizinho, um tchau, né? Aquela... Não, eu queria agradecer também a oportunidade, foi fantástico ouvir a palavra de todos, já conheço a Daiane que trabalha comigo no Instituto, a gente está bem orgulhoso, assim, de todo o processo da construção na Casa dos Meninos, a gente teve uma pequena participação nessa história, e assim, é muito importante a gente ter esse espaço de construção para discutir alternativas, né, entender o cenário, ver as opções, e a alternativa que a gente aposta bastante é na construção coletiva, com redes comunitárias. Então, a gente espera que o cenário para isso melhore, e que acho que há espaço para todo mundo. Acho que ainda não é uma concorrência direta com pequenos provedores e outros negócios, mas ele complementa onde esses modelos de negócio não consegue atender essas populações, né? E a gente aposta nessa construção coletiva, bastante participação social. Muito obrigado. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos. O pessoal falou para fazer o convite aí que mais tarde tem atividade cultural do Fórum da Internet no Brasil, então sigam aí, cada um nas suas casas, quem puder, acompanhando a 10ª edição do Fórum. Muito obrigada, gente.